Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva nesta manhã de luz, de esperança, que todos tenham muita confiança. Estamos todos sob o amparo de Jesus. Quando estamos sentindo amparados, nossas dores tornam mais suaves, o fardo fica mais leve. Tenhamos confiança, amigos. Hoje nós vamos ler, dando continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos ler hoje o item 3, aquele que se eleva será rebaixado. Por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome é uma criança, tal como acaba de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus 18, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Nós vamos convidar os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos, buscando a figura excelsa de Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo que tanto necessitamos. Senhor, olhai para cada um de nós, fortalecei-nos na fé, na esperança e no desejo constante da caridade. Dai-nos força para prosseguir e que saibamos compreender que as nossas lutas, nossas provas, são tão benéficas ao nosso espírito. Amparai os nossos familiares, especialmente aqueles que mais precisam de nós. E vamos orar, rogando a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que olhe pela humanidade, esses momentos difíceis que o planeta Terra está passando, mas bem sabemos com objetivos diferentes daqueles que nós imaginamos. Que Deus nos sustente hoje e por todo sempre, que assim seja. Amigos, é muito interessante, vamos hoje comentar esse item, porque aquele que se eleva será rebaixado. Elevar onde? Nós entendemos que estamos na Terra para aprender, com uma grande escola, e para outros a Terra se faz como um grande hospital, onde as dores muitas vezes tocam o nosso coração, acalentando-nos na esperança, e outros nem sequer assim pensam. Portanto, penso que todos nós deveríamos buscar compreender que na Terra, aqui no mundo em que estamos, todos nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar novas experiências, mas que essas experiências se fundamentem também não só no campo da intelectualidade, mas também como no campo moral, no campo espiritual. De que vale sermos tão poderosos, importantes, cheios de títulos de cargo, aqui enquanto estamos encarnados, se nós não trazemos dentro de nós o sentimento da fraternidade, o sentimento de acolher a dor do outro? E é por isso que nós estamos vivendo situações que nos constrangem
Então, lembremos que todas as oportunidades que eu tenha para crescer, desenvolver a inteligência, a minha intelectualidade, que eu faça, mas que jamais eu me esqueça de que eu não sou superior a quem quer que seja, porque todos que estão aqui conosco caminhando, elas têm as suas virtudes e os seus valores. Lembrando-lhes que nós somos um espírito e que temos uma jornada longa, cada um com as suas habilidades, com as suas tendências. E isso para nós é de grande importância quando nós reconhecemos que o mérito não está no título, mas nas ações que conseguimos realizar diante do outro. Para que a gente se torne grande, ou para que eu me eleve, eu preciso sentir o amor, a caridade, a fé divina dentro de nós. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual motivado pela fé divina, nós que às vezes achávamos que éramos tão pequenos, tão insignificantes diante dos nossos irmãos, nós temos ali um amparo e somos muitas vezes convidados a entrar em situações muito melhores do que aquela. Nós não podemos esquecer da passagem de Abraão e Lázaro. E muitas vezes o egoísmo nos cega e nos tem colocado numa posição que verdadeiramente nada somos. E nós vamos ver, tem uma mensagem do livro O Espírito de Verdade, uma mensagem de Emmanuel que chama O Primeiro. E ele faz um comentário muito interessante. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, todos nós precisamos entender que as nossas posições sociais, elas variam muito em função da oportunidade espiritual que Deus nos auxilia. E nos variados setores que cada um vive da experiência humana, nós vamos encontrar as mais diversas criaturas, buscando posições de destaque e postos que lhe dão direção, que lhe permite dirigir o outro, que permite ser responsável por equipes, mas é preciso saber como tratamos o outro. Esquecendo, não podemos esquecer que o outro é um ser humano, é o meu próximo. Então, aqui Emmanuel nos diz que há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frene para se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Todos nós hoje temos visto isso, né? As pessoas querem ter posição social, são empresários e muitas vezes querendo amontoar os seus bens, suas propriedades, mas entretanto nós temos muitos empresários, muitas pessoas que são generosas. Isso nós não podemos negar. E aí nós vamos ver que as conquistas que este espírito faz aqui na Terra o eleva no mundo espiritual, quando ele oferece para o outro oportunidades que muitas vezes essa pessoa, o seu operário ou o seu familiar que não teve a mesma oportunidade, eles podem crescer, eles podem estudar, eles podem serem mais úteis e sentir-se muito mais valorizados. Esse é o estado que precisamos alcançar, que nós chamamos de humildade, né? E muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosos, dominantes, é aqueles que tudo têm, tiveram oportunidade, são inteligentes, mas eles não conseguem compreender essa poderosa oportunidade que eles teriam
de repartir, de auxiliar, de favorecer o bem-estar do outro. E nós vamos ver que todos nós, todos, caminham subordinados às mesmas leis, às leis divinas. E dentro das leis divinas, nós vamos ver que aquele que se eleva hoje para o homem, para a sociedade, ele pode, no mundo espiritual, ter outro olhar, ser visto de forma diferente. Ou mesmo aqui, enquanto encarnados. Quantos esbanjam e perdem, né? E hoje estão lá em cima, amanhã podem estar em situações diferentes. Então, nós temos que ver que quando nós temos uma inteligência, que é uma inteligência clara, que nos traz oportunidade de fazer inovações, de propor novos trabalhos, de auxiliar, né, aqueles que estão em situação menos favorecida, nós vamos ver que esses irmãos têm a chance, a oportunidade de serem reconhecidos por Deus. E nós temos visto hoje, né, que muitos criam um império econômico, uma autoridade terrestre ou um intelectualismo sistemático que possibilita a projeção no cenário da vida em que ele está inserido, ou seja, o cenário humano. Mas nós pensamos que todos nós podemos correr os riscos da vaidade, correr o risco do orgulho e achar que nós somos melhores que o outro. Então é por isso que o Evangelho nos diz, e aqui Jesus nos mostra um exemplo que nós precisamos compreender, quando ele diz: digo-vos em verdade, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. O que a criança tem? A criança tem inteligência, mas a criança traz no coração ainda, porque ela não cresceu, não desenvolveu as suas potencialidades, então ela traz aquilo genuíno que a reencarnação lhe ofereceu. Por isso, uma criança sempre nos cativa pela simplicidade, pela beleza da espontaneidade, pelo respeito que ela tem. Então, aqui é quando o Mateus narra essa passagem, ele diz assim: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, nós precisamos olhar o outro sempre com os olhos voltados para o Espírito. Hoje nós estamos vendo, né, tantas crianças inteligentes, com um pensamento assim, bem avançado, e nós muitas vezes limitamos ou perdemos a oportunidade de ajudar esses filhos, essas crianças, achando que ela é muito inteligente, elogiando cada vez mais, sem observar qual é o sentido maior que ela desenvolve no campo dos seus sentimentos. Porque nós temos hoje espíritos que estão na fase infantil, inteligentes, mas são egoístas. Eles não admitem repartir com o outro, nem com o irmão, e têm um olhar muito voltado para dentro de si. Nós sabemos que a inteligência é um atributo essencial do espírito, porque ele auxilia na expansão do pensamento. No entanto, a inteligência mal conduzida, ela é uma arma que nós trazemos dentro de nós. Então, é preferível que a gente possa sempre observar de que forma nós estamos educando os nossos filhos, de que forma estamos educando aqueles espíritos que estão junto de nós. E Emmanuel nos diz nessa mensagem assim: em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir
os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Aqui, portanto, nós vamos ver que uma inteligência muito superior, né, que tem aquele brilho, ela muitas vezes ela envereda pelo crime, pelas organizações criminosas, porque ele é muito inteligente, ele consegue burlar a lei e acha isso sim uma coisa grandiosa. E a gente tem que orar muito por esses espíritos. Por isso nós temos que amar muito as crianças, mostrando o caminho do bem, trazendo o evangelho, porque a inteligência, ela tanto vai para o bem quanto ela vai para o mal. E nós precisamos, então, tomar cuidado, né, com essas aparências que muitas vezes nos enganam. É preciso que a gente possa ocupar, em todos os sentidos, uma posição de simplicidade, de humildade, porque quando nós temos essa postura, nós vamos ver que nós alcançamos no mundo espiritual outras situações. Então é importante que a gente possa pensar que a verdade, ela é sempre a verdade. A verdade, ela é imutável. Então, toda liderança real que nós vamos ver no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Isso é muito sério. Toda aquela pessoa, todos aqueles que trazem dentro de si o caminho certo do Evangelho, conhecendo Jesus, esses, eles têm um, um olhar diferente para a vida. E nós convidamos a todos aqueles que estão conosco no Evangelho, que observe e ajude especialmente as crianças, os jovens, para que eles não caiam nesse caminho e que a educação seja sempre mostrada, não com facilidades, mas a importância da luta para a sobrevivência, a luta para o bem. Quando eu digo luta para a sobrevivência, não é fome que eu estou falando, uma sobrevivência no bem, porque o arrastamento é muito grande. Então, nós precisamos ver que todos nós, quando nós renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor de realizações coletivas, nós estamos crescendo. E outra coisa que Emmanuel nos adverte é que, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amando da vida e nele concentra seus interesses fundamentais. Deixo aqui essa mensagem que convida todos nós a grandes reflexões, pedindo aos amigos espirituais que possam nos fortalecer, especialmente, mais uma vez eu venho a pedir aos pais que cuidem, que dê amor, que dê assistência, que mostre os valores da vida para os seus filhos. Esses espíritos vieram para entrar no mundo de regeneração. Não os deixe cegos da verdade. Faça com que a luz do amor de Jesus ilumine o seu pensamento e amplie, renovando os painéis de sua consciência. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Convidando a todos nesta manhã a orar conosco, a elevar o seu pensamento para que possamos receber o passe, esta energia fluídica, esse estado vibratório de tanto amor que os benfeitores amigos nos trazem, que nós possamos trocar as nossas energias. E Jesus, permita que a nossa água seja fluidificada e que todos nós sejamos agraciados com seu amor. Que Deus sustente os nossos irmãos que se encontram enfermos, cujas vibrações pedimos a Jesus que chegue até eles
Que Deus nos sustente hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Jesus.